estamos examinando as Escrituras, estamos estudando o livro de 1 Crônicas, capítulo 21, nos seus 30 versículos. Estamos aqui encontrando ali os primórdios do lançamento do Templo de Jerusalém, da sua inspiração, o seu motivo, como ele foi planejado, iniciado em uma situação em que o anjo do Senhor estava ali na eira para destruir totalmente Jerusalém. E ali na eira de Ornã, Davi então vê o anjo do Senhor com a sua espada levantada para destruir Jerusalém, e Davi então ora, intercede pelo povo. Davi confessa o seu pecado, Davi confessa com integridade, com retidão, assumindo a sua culpa e pedindo por isso que o povo inocente seja perdoado. Então Deus ouve a oração de Davi e decide então intervir, ordenando para que o anjo que Deus havia designado para destruir Jerusalém, que ele parasse, que ele não estivesse arremessando a sua espada, ferindo mortalmente a todos os moradores de Jerusalém e destruindo Jerusalém. O anjo então diz a Davi que ele deverá ali erguer um altar naquele local onde ele fez a oração, onde ele confessou o seu pecado, onde ele foi reto, sincero, justo diante de Deus, e por isso Deus ouviu a sua oração, pela correção, pela confissão. E ele realmente confessou o seu pecado, ele admitiu a sua falha, com o coração aberto, com voz alta, para que todos ouvissem, sem omitir a sua falha. Então, por isso ele é considerado justo, e Deus ouve a oração do justo, do sincero. Você tem que chegar a Deus, então, com sinceridade, abrir o seu coração. Confessei-te o meu pecado, não escondi minha falta, não omiti, falei tudo, falei a verdade, fui sincero, confessando o meu pecado somente. Eu devo confessar o meu pecado, você deve confessar o seu pecado diante de Deus, com o coração sincero, reto, com justiça e integridade. Coração humilhado, quebrantado, o Senhor não despreza. Então ele ouviu a oração de Davi, Davi se humilhou, Davi confessou, Davi clamou, e Davi também intercedeu pelo povo. E Deus ouviu, e isso tem que ficar marcado. Aqui está uma figura do templo, que é casa de oração para todos os povos. É onde o povo de Deus e os anciãos, os sacerdotes, vão ali clamar a Deus, vão se humilhar e orar, vão confessar o seu pecado, vão pedir perdão. Então vão repetir esta sequência que agradou a Deus, realizada aqui por Davi. E o anjo então diz, então institui esse fato, institui esse momento. Tem que ser erigido aqui nessa eira de Ornã um altar. Esse altar vai indicar que sempre que o povo pecar, que a nação pecar, e houver necessidade de clamor, de clamar pela misericórdia de Deus, para que Deus ouça novamente como ele fez aqui neste acontecimento, vocês vão se lembrar disso e vão orar. Então será a casa de oração para todos os povos. Quando posteriormente alguém tenta adaptar este templo, este local, este altar de confissão, de oração, esta casa de oração, tenta se adaptar para uma visão pagã de casa de Deus, onde Deus está, onde tem que se levar mantimentos para um Deus
isso é rejeitado e Deus afirma, por exemplo, Estevão pregando ali no dia do seu martírio, já lá no livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, ele diz que não é casa de Deus, não era para se pensar que estaria se edificando uma casa para Deus, porque Deus não precisa de casa, Deus habita nos céus, e a terra ele trata como estrada dos seus pés, porque ele está elevado, ele está num trono elevado acima da terra. Este templo, edificado aqui por ordem do anjo do Senhor, para Davi edificar, iniciar essa raiz do templo, é casa de oração, é casa de confissão, é casa de humilhação, de confessar o seu pecado, é casa de quebrantamento. Então é casa de adoração a Deus, é casa do povo de Deus se reunir para clamar a Deus, para orar a Deus. Então clamar pela sua terra, clamar pela sua nação, clamar pelos pobres, clamar pelos que estão chorando, clamar pelo mundo, pela salvação do mundo, pelo perdão de Deus. É lugar de oração para clamar, interceder, pedindo a misericórdia de Deus sobre a terra. Por isso, lá na consagração do templo, quando Salomão edifica o templo final, Deus diz que ouvirá toda a oração que for feita na casa dele, na casa que Salomão erigiu para ser casa de oração. Deus ouvirá, é casa de audição de Deus, Deus vai ouvir, Deus está ouvindo. Por isso nós temos que ter cuidado ao entrar na casa de Deus, ter mais cuidado, evitar de falar muito, procurarmos ouvir mais, entender a vontade de Deus, entender a palavra de Deus. Estamos aqui examinando as Escrituras para que possamos saber até como nos comportar na casa de Deus, na casa de oração. Então nós, quando entramos no templo, nós não exatamente, procuramos ali estar encontrando situações amenas como uma sociedade, um local de diversão, de alegria, mas é um lugar de contrição, é um lugar de confissão de pecados e é um lugar de intercessão pelas vidas, pela humanidade, pela salvação, pela cura. Eu ouvirei do céu. Então nunca diga, nós vamos à casa de Deus, nós vamos à casa de oração e vamos orar. Deus está nos céus e os seus pés aqui na terra. Ele ouve a oração dessa casa, ele estende a sua mão, ele abençoa, ele cura, ele liberta, ele salva, ele dá a sua palavra, ele revela. E nós olhamos então para Jesus, olhamos para a cruz, olhamos para a palavra de Deus, olhamos ali para a mesa da ceia do Senhor e entendemos que ali é lugar de sacrifício que alguém fez para que o povo todo da terra não perecesse, conforme foi aqui no início, quando o anjo do Senhor já estava com a espada levantada para destruir Jerusalém, e a oração, o clamor de Davi, a confissão dos pecados e a intercessão levou à misericórdia de Deus, foi alcançada a misericórdia de Deus, e Deus ordenou ao anjo para que não destruísse Jerusalém. Então vamos agora continuar a leitura, a partir então do versículo de número 18, que diz assim: Então o anjo do Senhor disse a Gade, o profeta, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então nós temos aqui que o anjo do Senhor disse ao profeta para que Davi edificasse ali, naquele lugar onde houve o livramento, onde houve a oração e veio a misericórdia, o perdão de Deus sobre o povo, que ali então fosse levantado um altar ao Senhor. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo.
Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então Davi chega naquele lugar já para adquirir de Ornã, conforme a ordem do profeta que recebeu a palavra do anjo do Senhor, para que naquele terreno já preparado para ser uma eira, um local extenso, plano, onde se debulhava o trigo, onde se lidava com os cereais, onde se colocavam também talvez azeitona, uva para ser ali esmagada na eira. Tudo era possível ser feito na eira. Uma grande parte do trabalho agrícola é feito na eira. Então aquele lugar já era um lugar preparado para edificação. Então estava plano, pronto em certa parte para ser edificado ali alguma coisa, um espaço suficiente para o que Davi tinha que fazer. Ele tinha que preparar um altar, edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Então Davi não pede oferta, não pede que Ornã lhe entregue o terreno, mas aqui há um princípio de justiça, de correção. Ornã tinha 4 filhos, ele tem família para cuidar, ele precisa prosseguir sobrevivendo. Então Davi vai adquirir pelo valor correto, devido. Versículo 23. Então disse Ornã a Davi: tome ao rei meu senhor para si e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para oferta de manjares. Dou tudo, disse Ornã. Tornou o rei Davi a Ornã: não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Nós vamos dar aqui atenção a este versículo, a esta sequência, porque existe um Deus que se relaciona conosco, que está aqui na história. Esse Deus é justo. Esse Deus nos trata com amor, com misericórdia e com justiça. Nós podemos nos aproximar dele por uma maravilhosa graça, sem obras, pela misericórdia de Deus, uma salvação. Porém, essa continuidade do relacionamento com Deus, ele vai depender do que nós temos chamado aqui nos nossos estudos, vai depender da maravilhosa luz de Deus sobre a nossa vida, que nos ilumina, que nos ensina a praticar a justiça, a retidão. Temos que andar na luz, temos que fazer as coisas direito, melhorar a cada dia, praticar o bem, amar ao próximo. Temos que estender nossa mão ao necessitado. E tudo isso que você vai fazendo, você vai, então, sendo agradável a Deus. Você precisa ter uma vida que agrada a Deus. Você não pode pensar que você vai viver de qualquer maneira e Deus vai aceitar tudo de qualquer jeito. Mal feito, errado, com injustiça, com maldade, vendo alguém passando necessidade, provocando isso na vida de alguém, retirando os bens de alguém de qualquer maneira, sem justiça, sem correção, sem integridade. Você não pode servir a Deus, você não vai conseguir, você não vai prosperar, você não vai ter alegria, você não vai sentir paz, você não vai sentir a presença de Deus. Porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é justo, as coisas de Deus são retas, Deus é luz, ele não há treva nenhuma. E Davi, ele está andando no caminho certo. Ele não só está confiando na graça e vivendo relaxadamente,
Ele está confiando na graça e andando nos caminhos do Senhor, andando na maravilhosa luz da revelação de Deus na sua vida. Você precisa conhecer a Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Então Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem. Aqui, como Davi, vai edificar um altar. Mas este altar da adoração tem que ser edificado e tem que ser vivido em espírito e em verdade. Então Davi conhece a Deus. Ele sabe que se ele tomar as coisas, receber de Ornã, e Ornã e seus filhos começarem a passar necessidade, vai haver tristeza. E Deus vai ver do céu e Deus não vai se agradar. Deus vai então retirar uma parte da alegria, da salvação, da alegria, da presença de Deus ali naquele lugar. Então Davi sabe que ele tem que fazer as coisas muito corretas, com muita justiça, com muito amor por Ornã, pelos seus filhos. Ele tem que antecipar, ele não pode aceitar tudo de qualquer maneira, ele tem que pensar, ele tem que avaliar a situação, falar: não, Ornã, de maneira nenhuma, não vou tratar você dessa forma, eu vou te pagar tudo corretamente, porque o nosso Deus é um Deus que ama a justiça. Você tem que servir a Deus como um justo. O justo viverá da fé. Não é qualquer um, não. Não é de qualquer maneira, não. É o justo. Você tem que ter uma conduta de justiça diante de Deus. E é o que Davi, é o que a palavra de Deus está aqui nos ensinando. Nós acabamos de ler isto. Este cuidado de Davi com Ornã, com a adoração, com o altar que está sendo edificado. Se nós não fizermos tudo da melhor forma que nós sabemos que temos que fazer, você começa a desagradar a Deus. E Davi já sabia disso. Davi sabe que se ele fizer como ele fez lá a contagem do povo fora da vontade de Deus, ele vai entristecer o Espírito de Deus. E ele ora: não retires de mim o teu Espírito. Então, para isso, ele tem que acertar. Ele tem que fazer o que ele sabe de melhor. Eu já sei, Deus já me ensinou. Eu vou andar em justiça, eu vou me antecipar, fazendo bem, praticando a justiça, andando no caminho do Senhor, esse caminho estreito. Eu preciso cumprir a palavra de Deus. E quando você se apresenta a Deus dessa forma, você é ricamente abençoado. Davi é que sabe que se ele fizer tudo da melhor forma que ele sabe que tem que fazer, através do seu conhecimento, o que ele já sabe, ele não vai fazer errado, premeditadamente, sabendo que é errado. Ele vai fazer certo o que ele sabe que deve fazer. E ele sabe que isso vai trazer a bênção de Deus. Isso vai trazer a presença de Deus. Deus vai se agradar e Deus vai estar perto. Deus virá, o Espírito de Deus virá. Quando você o serve com integridade, dentro já do nível mais alto possível que você tem de conhecimento de Deus. Eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade, dentro do que eu conheço de Deus. Vou fazer o melhor para Deus. Davi aqui está com muito cuidado para fazer agora o melhor para Deus. Ele já havia pecado, confessou o pecado e deixa. Deus abençoa aquele que confessa o seu pecado e deixa. Agora eu vou viver melhor, eu não quero errar mais. Eu não quero cair de novo. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero ficar para trás. Eu quero avançar, progredir. Eu quero crescer. Eu quero louvar a Deus melhor hoje do que eu louvei ontem. Eu quero sempre melhorar na presença do Senhor. E eu sei que Deus se agrada disso. Eu sei que Deus se faz presente na vida de um homem, de uma mulher que deseja honrá-lo fazendo o seu melhor. É isso mesmo, se apresentando a Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para cumprir o teu propósito, para fazer o meu melhor, para oferecer o meu melhor. Abel ofereceu o seu melhor. Abel agradou a Deus, Caim desagradou a Deus. E é assim desde Gênesis até o Apocalipse. É assim que Deus está nos tratando. Então, não seja enganado por uma mensagem que diz que você pode viver relaxadamente. Esta é uma mensagem perniciosa para a sua alma, para a sua vida.
para o seu relacionamento com Deus. Esta é uma mensagem errada. Esta aqui é a palavra de Deus, conforme nós estamos lendo a atitude de Davi. Ele pecou, ele errou, ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado, intercedeu pelo povo, dizendo: este povo é inocente. E Deus teve misericórdia de Davi e do povo. Então agora edifica um altar e faça o seu melhor. E adore a Deus em espírito e em verdade. Eu posso dizer que desde este momento, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores como Davi, para estarem no seu altar de confissão, de adoração, de intercessão, de louvor. Este lugar onde está o altar do Senhor, que nem é em Samaria, nem em Jerusalém, é em toda parte. É onde estiverem 2 ou 3 ou mais reunidos e adorando ao Senhor em espírito e em verdade, porque são esses que Deus está procurando para estarem aqui diante do seu altar. Estes que estão sendo chamados para edificar um altar a Deus nessa terra, um altar de intercessão, um altar de adoração, um altar de confissão, estão sendo também já chamados e inscritos no livro da vida, no livro dos adoradores pela eternidade, que estarão diante do trono de Deus, contemplando a sua face e o adorando eternamente. Então, diz aqui o versículo 25: Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 siclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi naquele mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, no capítulo 22, versículo 1, nós temos escrito assim: Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Então, nós vemos que realmente esse é o texto fundante do templo, que Davi agora diz: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Sendo que Deus pediu através do anjo que se edificasse ali naquele lugar o altar. Então, a vontade de Deus para o povo de Deus é que haja o altar do holocausto. Nós agora celebramos a ceia como símbolo de holocausto, de sacrifício. Tem sangue, tem sacrifício, tem Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi morto pelos pecados do mundo. É o holocausto que nós celebramos. Ali nós oramos, nós confessamos o nosso pecado e nós intercedemos pelas nações. É casa de oração. E não há exatamente esta indicação tão sagrada como Davi disse que aqui se levantará a casa do Senhor Deus. Então, toda a interpretação posterior de que ali é a casa de Deus, tanto Estevão como Jesus falando do templo, não recebem, não estão concordando com uma interpretação radical de que seja o que Davi disse: se levantará a casa do Senhor Deus. Ele não pediu para Davi. Deus não precisa de casa.
ele pode dizer isso como uma casa dedicada às coisas de Deus, ao serviço que Deus se agrada. Ali é lugar de invocação da misericórdia de Deus. Deus ouviu e Deus propôs a Davi que ele escolhesse se ele queria a mão dos homens. Davi entendeu dessa forma, ou a mão de Deus pesando sobre ele. Davi disse: venha, caia sobre mim a mão de Deus, porque são grandes as suas misericórdias. Ele é misericordiosíssimo. Então, no transcorrer do relacionamento, eu sei que eu vou poder orar, pedir, clamar, chorar, buscar, e Deus se compadecer, porque Deus é grande em misericórdia. Nosso Deus é bom, nosso Deus é muito bom, nosso Deus é Pai, nosso Deus é amor, nosso Deus é amigo. Então, no decorrer de você buscar a Deus, você confessa o seu pecado, você clama, você ora, você fala com sinceridade, você busca a autenticidade do seu coração, total, maior, e Deus ouve, Deus perdoa. Foi o que aconteceu. Então, o templo é lugar de encontro com Deus, da misericórdia de Deus para a sua alma, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, porque Davi mesmo aqui menciona no capítulo 22, versículo 1, que ali haverá o altar do holocausto para Israel. Então, o altar do sacrifício pela misericórdia de Deus, porque nós sempre vamos precisar, a humanidade sempre vai precisar da misericórdia de Deus, pois somos falhos, somos pó, não entendemos realmente o que se deve fazer e erramos o alvo. E quando vemos como Davi, estamos aí somando, nos preocupando se vamos conseguir as coisas, se vamos realizar as coisas, esquecemos de Deus, esquecemos de dar glória a Deus, esquecemos do poder de Deus, como Davi estava confiando na força do braço, na força da multidão, de homens, de mulheres, de guerreiros, para se manter. E naquela circunstância, era já para Davi, tendo a sua experiência, dentro do que Deus já havia feito e Davi já havia visto, Deus cobrou de Davi que ele já soubesse que a vitória vem do Senhor e que ele proclamasse: é o Senhor quem nos dá vitória, Israel. A vitória vem do Senhor. O seu braço forte nos concede a vitória. Já era para Davi estar afirmando desta forma, com autoridade, com conhecimento de Deus. E Davi então vacila, diz aqui que Satanás lançou essa tentação, essa cilada, para que Davi confiasse nele, na sua força, muito parecida lá com a cilada, com a mentira, com o engano que o diabo lançou lá no paraíso para o primeiro casal e os enganou. E eles então deixaram de confiar na palavra de Deus a respeito da árvore da vida, viver eternamente, e preferiram a fruta do conhecimento do bem e do mal, porque o diabo disse que aquela fruta era melhor, daria mais vantagens para eles. Aqui mais uma vez o diabo fala para Davi que com os guerreiros, com armas, você vai ter mais vitória do que com Deus. E Davi deu ouvido, Davi errou, Davi pecou. Porém, ali Deus instaura o altar do holocausto, da confissão, da intercessão, o altar da misericórdia de Deus. Quando a gente vai ao culto, vai à igreja, nós vamos ao lugar da misericórdia, da confissão, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos buscar a sua face, vamos orar, interceder pela nossa família, pelos nossos filhos. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, mas nós vamos à casa do Senhor, como Davi, naquele lugar onde Deus mandou. Primeiro ele orou, Davi orou, depois Deus mandou edificar ali um altar. Faça um altar para que todas as nações possam aprender através dessa palavra, que será preservada, porque passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E essa palavra aqui está sendo preservada, nos chamando ao altar
do arrependimento, da confissão de pecados, da restauração, da renovação, do perdão, da misericórdia de Deus, e a partir daqui deste altar seguirmos na maravilhosa luz de Deus, servindo a Deus com justiça, com integridade, dentro daquilo que Deus vai te ensinando, você passa a viver dessa forma e diz assim: olha, eu já experimentei, eu já sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor cuida de nós, eu sei porque eu já passei por situações que por um triz Deus deu a vitória, Deus agiu, a morte estava ali, eu já estava vendo o fim, já cantavam o meu fim, já celebravam a derrota, já celebravam a morte, mas Deus veio, me tomou pelas mãos, me sustentou, me colocou de pé. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor cuida dos seus, eu sei que o Senhor resgata a alma daquele que nele confia. Então, quando você já tem essa experiência, já conheceu a Deus, já aprendeu isso do Senhor, você tem que viver dessa forma, praticando isso, proclamando assim, palavra de fé, palavra de vitória, palavra que glorifica a Deus. Que você possa andar nesta palavra de vitória, adorando a Deus, no altar de Deus, para a glória de Deus eternamente. Que Deus abençoe a você e toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo.